ideia. Eu também mudo né? de ideia. De novo, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, sei lá, eu era ateu, agora eu sou cristão, então eu mudei de ideia. Sacou? Não tem problema nenhum. Tu achava possível tu se tornar cristão 3 anos atrás? Ninguém achava. Foi uma grande surpresa, inclusive no início os meus amigos achavam que eu tava fazendo isso pra poder vender mais na internet. Faz sentido, porque funciona, mas qual foi o acontecimento? Porque veja, tu é o Thales, tu já tava bem sucedido há muito tempo quando tu decidiu se tornar um cristão, né? No padrão humano, financeiro. Grana. No padrão moral, eu acho que eu tava mal sucedido. Então, o que foi o clique? Cara, quer ouvir a história mesmo? Ah, quero. A história é o seguinte. Eu comecei a me aprofundar em filosofia, porque eu gostava de filosofia, mas eu gostava do fast food da filosofia, né? Então, geralmente você começa ali, Marcos Aurélio, meditações, é um fast food. E você fala, tá, isso aqui é um efeito de segunda, terceira, quarta, quinta ordem de outros pensadores, então deixa eu ir na raiz. É verdade. Certo? Aí eu fui na raiz. Eu fui estudar Sócrates, Platão, Aristóteles. E aí, cara, quando eu caio em Aristóteles, eu leio metafísica. E Aristóteles, ele apresenta o conceito de ato e potência. Ele fala que toda potência é potência de um ato. Esse copo de vidro é potência de um ato que é o vidro. O vidro é potência de um ato que é a bauxita. A bauxita é uma potência de um ato que é um conjunto de, sei lá, moléculas que viram vidro. Se for reduzindo isso, vai chegar no Big Bang, que é a potência de um ato, de um monte de partícula subatômica que se organiza para poder explodir e formar a galáxia e o planeta. E o que é o ato da potência partículas subatômicas? Cara, chega um momento que você não tem como explicar. Tá. A forma fácil é ser ateu e falar, tudo é ao acaso. Mas, cara, você precisa de milhares de constantes, de alavancas se organizando para tornar a vida na Terra possível, para tornar o oxigênio como a gente respira possível. Eu acreditar que isso é coincidência, ou eu sou maluco ou eu sou imbecil. Não tem outro faro. É que eu nunca parei para pensar nisso. Ou eu sou maluco ou imbecil. Eu nunca parei para pensar nisso, entendeu? Se liga. Tá bom. O universo é infinito. Certo. Né? Pelo menos é o que a gente sabe. Isso, a gente imagina que ele seja infinito, né? Certo. A gente consegue pensar, eu já li em algum lugar que o pi, dentro de pi, é infinito. Assim, tem uma porrada de coisa Ninguém ali conseguiu calcular pi, é 3,14, lá, e aí por aí vai, né? Pois é. Dentro de uma realidade em que o universo é infinito, isso aqui é só uma... Certo. No infinito, meu irmão, dado tempo suficiente, tudo é possível. Certo. Assim, respeitando, é óbvio, o conjunto de regra inicial. Certo. Né? Quem criou essa regra inicial? Qual que é o ato? Então, calma aí, porra. Esse é o meu argumento, arrombado. Tá bom, porra. Na verdade, esse é o argumento de Aristóteles. Tá, mas é que eu não... Como eu não... Em metafísica. E aí, se no infinito, em algum momento, a gente seria possível. Então é possível que seja aleatório, né? Não é possível. E aí o argumento de Aristóteles é isso, é que tem que ter um ato que é pura atualidade, porque senão você entra num erro circular e a vida não seria possível. Algo tem que ter começado algo, certo? Tem que ter um ponto de partida, senão você tá num erro circular. Aí é um bug no sistema, sabe? Tem que ter um ponto de partida. Tem que ter um ser, algo que é um ser que é pura atualidade. Por isso que o Aristóteles ele era monoteísta, ele não era politeísta. Então ele falava, existe uma grande força organizadora, ele não chamou isso de Deus. São Tomás de Aquino, que depois vai fazer um dos maiores doutores da igreja, um dos maiores pensadores da humanidade, ele vai escrever as 5 vias, onde ele usa a ciência aristotélica, ele usa a metafísica aristotélica para provar a existência de Deus, que ele usa esse argumento, que ele fala do primeiro motor imóvel. Então, existe um primeiro motor imóvel, que ele é o ato que é por atualidade, que cria a primeira potência desse ato. Tem que existir isso, irmão. Se você pensar pergunta para um matemático, ele não vai conseguir desmentir isso que o Aristóteles falou. Porque senão você tem um erro circular, pô. Tem que ter um ato que é por atualidade. Algo tem que ter começado algo. Sacou? E o São Tomás, é daí que eu parto, porque eu era como você, eu falo, pode ser aleatório. Quando eu vejo esse argumento e eu leio São Tomás, e cara, ler São Tomás é um saco, mano, é muito maçante. Mas eu li. Quando você lê São Tomás, você fala assim, cara, tá feito, cientificamente dá pra eu dizer que existe uma grande força organizadora. Eu não sei se é esse Deus que eles vendem aí, mas eu compro uma grande força organizadora, não dá pra ser aleatório. Tipo assim, a forma como uma planta produz fotossíntese e a conexão com essa planta, com todo o ecossistema, para que hoje eu possa ter alface para comer e possa respirar, isso não pode ser aleatório, mano.
E o São Tomás usa o argumento do designer inteligente. Tem um designer inteligente. As coisas belas do mundo, quando você olha um girassol que você acha aquele negócio belo ali, cara, isso não pode ser aleatório, entendeu? A gente tem que ser muito imbecil pra achar que é aleatório. Então eu me senti um imbecil, e é normal esse ciclo, né? Quando você sabe, é o efeito Dunning-Kruger, né? Quando você sabe pouco sobre algo, geralmente você acha que você é pica, aí quando você estuda pra caralho, você fala, cara, eu não sei nada, né, mano? Então todas as vezes que eu falo de filosofia, eu falo com muito cuidado, que eu falo, cara, eu sei tão pouco disso, que eu tenho até medo de ficar falando dessas coisas, do pouquinho que eu sei, sabe? Viajar, pô. Viajar O problema é viajar com um monte de câmera e com as pessoas julgando. Eu tô ok, que o pouquinho que eu sei eu tô contando pra turma do que eu consegui ler ali e aprender, né? De qualquer forma, cara, quando eu chego nisso em São Tomás, eu falo, comprei que existe uma grande força organizadora, não comprei que é esse Cristo. Aí, irmão, imagina o seguinte, eu sou um homem hoje de 38, então eu tinha meus 35 ali, 34. Pô, já é um cara muito bem sucedido, então aquela história de já ter avião, já ter helicóptero e pô... o que tava faltando na tua vida? É isso que eu vou chegar. Então eu era um cara que eu me dava muito bem com as mulheres, então, pô, eu tava sempre ali nas festas, cercado de, pô, mulheres bonitas, com bons amigos, indo nas melhores festas no mundo, verão europeu, aquela história toda. Chegou um momento, irmão, que eu tava em Mykonos, lá numa mesa atrás do DJ, aquele esquemão que é o sonho de todo homem que não conhece a verdade, mas ele acha que aquilo é muito legal. Tava ali, chegou um momento que eu comecei a me sentir mal, mano. Falei, cara, tô sentindo que esse negócio não é pra mim mais. Eu tava benzão ali e tal, tava ali com a garota bonita e tal, mas eu não tava me sentindo bem naquele lugar. Aí eu tenho um amigo meu, que o cara é, pô... Essa era o quê? A 20ª vez que tu tava nesse rolê? Eu já fui várias vezes. Tá. Aí, mas o bagulho é que pela primeira vez na minha vida, eu não tava me sentindo bem quando tudo tava dando certo. Uma coisa errada. Sabe? E aí, eu tenho esse amigo meu que é o Bambambam do Kite, ele é patrocinado da Duotone e tal. Ele falou assim, irmão, a segunda parte da viagem era a gente ir pro sul da Itália. Estava em Mykonos, depois ia pro sul da Itália com a galera lá. E aí ele falou assim, irmão, a Duotone convidou a gente pra velejar em Israel. Você topa aí? Aí eu falei, velho, você quer saber? Topo. By the way, vamos amanhã. Interrompi a viagem, vamos. Larguei tudo lá, irmão. Verão europeu pago. Falei, vou pra Israel velejar no Mar da Galileia. Fui lá, peguei o kite e tal, velejando. No dia seguinte falei, cara, vamos em Jerusalém? Vamos em Jerusalém. Aí falei com um amigo meu, que é até meu padrinho de casamento, o Guilherme Freire. Falei, Guilherme, vou pra Jerusalém primeira vez, me passa um roteiro que eu deveria fazer. Vai na Santo Sepulcro, que é onde está o túmulo de Cristo e tal. E tem uma pedra na Santo Sepulcro, que é onde deitaram Cristo após tirar ele da cruz. Meu amigo até filmou isso, cara. Eu me agachei na pedra. Eu ainda não era convicto da existência de Deus, hein? Agachei na pedra. Peguei um terço que eu comprei lá, eles vendem uns tercinhos. Aí eu comecei a esfregar o terço na pedra e rezar. E falei, cara, eu vou tentar fazer isso que eu tô sendo orientado a fazer. Já tinha ido em algumas missas, o Guilherme me orientava, tal, eu tinha falado com o padre. Ele falou, cara, conversa com Deus, pede ele uma prova da sua existência. E eu conversei com Deus, falei, Deus, eu tenho tudo que materialmente um homem da minha idade pode querer ter, até muito mais do que eu sempre sonhei, mas eu não me sinto completo. Eu sinto que eu tenho um vazio dentro do meu coração. Eu não tô completo. Eu não tô satisfeito. É como se eu ficasse na gula, comendo e não ficasse satisfeito, sabe? Eu tava sentindo esse vazio. Foi isso que me fez sair ali de Mykonos naquele momento. E aí eu falo pra Deus, eu falo, cara, meu sonho sempre foi conseguir constituir uma família, só que eu tenho um problema. Eu não consigo parar com mulher nenhuma. Eu não consigo, ser justo com os meus relacionamentos. Cada hora eu quero mais, eu nunca tô satisfeito. Eu sinto que eu tô num vício aqui, não numa vida virtuosa. Eu quero buscar a tal da virtude que eu aprendi através dos gregos, né? Eu pedi a Deus pra provar a sua existência, me ajudando a encontrar alguém que eu pudesse honrar como a minha mulher e que eu pudesse amar de verdade, que eu me sentisse esse sentimento de completude. Isso eu tava em Israel. Será, sei lá, vou chutar, quarta-feira. Sábado eu volto pro Brasil, chego no Brasil no domingo. Quinta-feira eu conheço minha esposa. Irmão, e foi uma loucura, que eu fui, numa festa de amigos e tal. Aí encontrei a minha esposa lá, não conhecia ela. Apresentaram a gente, fiquei falando com a minha esposa e tal. No primeiro dia que eu falei com a minha esposa, eu virei pra ela e falei assim, Marcela, vamos casar com você. Ela falou assim, eu achei um papinho merda do caralho, né? Porque, primeiro que todo mundo te conhece, segundo, esse papinho eu vou casar com você. Cara, eu nunca falei isso pra ninguém, eu juro por Deus. E eu nunca falei mesmo. Porque eu tenho muito medo de como você é interpretado e tal, sou um cara público. Nunca falei esse papinho pra ninguém. Eu só sei que eu olhei pra ela e falei, cara, eu vou casar com você, porque, você tem o check de valores que eu gostaria. Uma menina católica, de família, tal, não sei o que lá. Eu falei, cara, essa menina é muito legal, velho.
Eu gostei do que eu conheci ali. E tem uma parada que é o seguinte, tem 23 anos que eu 24 anos que eu empreendo. Se você for conversar com os meus sócios... eles até falaram pra você lá naquele dia, né? Se eu tivesse um superpoder, meu superpoder é ter um raio-x que eu converso contigo por 1 hora, parece que eu consigo ler 90% quem é você. Eu sou muito bom com gente. Assim, de ler a pessoa, saber tuas potências, tuas fraquezas e tal. Eu li a minha esposa ali, eu falei, cara, isso é Deus. Ter colocado essa mulher na minha vida agora não pode ser coincidência. E aí, quando eu comecei a me envolver com a Marcela, uma menina muito católica, ela começou a me levar mais pro catolicismo, eu comecei deep dive ali no catolicismo, cara, eu me tornei uma pessoa muito diferente moralmente do ponto de vista de relacionamentos do que eu era. Então eu era assim, em termos de ser um homem católico, 80% do pacote eu comprava, tinha um 20% que eu não comprava. Ayn Rand, individualista, libertário, esse era eu naquele momento. Eu faço uma mudança aqui profunda para católico, conservador, compro o pacote inteiro ali, busco ser uma pessoa melhor, tenho tentado ser cada dia melhor, minha esposa ajuda muito, tô aí, casado, felizão, com a minha mulher, católico. E é por aí que passou pelo processo de conversão, né? Aí sim. E como tu tava dizendo aqui, inclusive antes da gente começar, essa é a última transformação que teve na tua vida, porque tu já passou por algumas. Bastante. Já fui vegano, velho. Pois é. Já usei camisa do Che Guevara e 2 brincos de argola. Eu não sabia fazer conta, então eu era esquerdista, sabe? Mentira, não tem foto disso, pô? Tem, pô. Tem foto, eu tocava em banda, né? Não tem foto eu em banda, cabeludo, com 2 brincos de argola. Tá? Cara, tu tocava mesmo? Eu era vocalista, mas também tocava guitarra. Tá. Mas, cara, é bizarro porque é o seguinte, eu produzo conteúdo há muito tempo. Produzo conteúdo, sei lá, velho, desde 2008, 2009. Então, quando você abre o meu Facebook, você vai ver... E mais, produzo conteúdo desde 2005, sei lá. Mas o meu Facebook, você vê, cara, como é que as minhas opiniões estão mudando. Cara, eu já tive uma foto do Lula pregado na geladeira, velho. Eu lembro direitinho de que foto que é essa. Teve algum encontro dos líderes, que tava o Lula sentado numa cadeirinha assim, a Rainha Elizabeth do lado dele, e o Obama botando a mão em cima do ombro dele, assim, se eu não me engano. Foi aquela época que o Obama falou, he's the man, ele é o cara, tal. Eu achava o Lula o cara, velho. Pra você ver como é que a ignorância é uma benção, né? Então eu já passei por isso, entendeu? Bom, ainda não tinha Easy Taxi, né? Não tinha Easy Taxi, eu ainda não lia tanto como eu leio hoje, eu ainda não entendia como é que funciona o sistema. Então. Eu acho admirável mesmo pôr as ideias à prova, igual a gente falou aqui o programa inteiro. Uma outra polêmica que tu se envolveu foi aquela parada lá da CEO mulher, né, cara? Tu não gosta de CEO mulher, né? Quem Você disse? é contra mulheres em cargos Loucura, executivos, né, cara? Loucura. Cara, isso aí não tem nenhuma na sua empresa, né? A minha CEO é uma mulher, era na Singu, que é a empresa que a gente vendeu pra Natura, ela já era CEO, né? O que foi muito emblemático, isso aí, a tradução que eu tenho hoje, depois da tempestade, é que foi um ataque massivo e coordenado da oligarquia contra mim. Porque qual que é a forma que a oligarquia destrói homens que buscam ser virtuosos, né? Destruindo a reputação, certo? Sim. Essa é a melhor forma que você tem de destruir um homem. E aí, eles tentaram me destruir ele naquele momento, porque me perguntaram numa caixinha de perguntas assim, se a sua mulher fosse CEO de uma empresa grande, veja, não é micro, pequena nem média, é grande. Ou seja, empresa igual o G4, empresa grande. Se a sua mulher fosse CEO de uma empresa grande, vocês estariam juntos? Aí eu fui Juninho e respondi a seguinte frase, Deus me livre mulher CEO, que eu queria dizer Deus me livre a minha mulher ser CEO, né? Mas eu não usei o pronome pessoal ali, aí deixei Deus me livre mulher CEO. Aí lá, dei os meus argumentos. Meus argumentos são muito simples, eu continuo concordando com isso. Assim, eu saio de casa às 6 horas da manhã, volto pra casa umas 10 horas da noite, trabalho, uma semana que eu trabalho pouco, umas 80 horas por semana, semana que eu trabalho mais, sabe? Eu durmo preocupado, acordo preocupado, na minha lua de mel. Umas meta maluca. Pois na minha lua de mel, enquanto a minha mulher dormia, eu acordava mais cedo pra fazer reunião, sabe? Esse sou eu, e eu preciso fazer isso? Eu não preciso não, cara. Mas eu faço porque eu quero mais. Porque eu quero construir algo grande, eu quero construir algo icônico. Então, para construir algo grande e icônico da forma como eu quero, aí eu preciso fazer isso. E todo CEO de empresa grande deveria ser assim. Deveria ter esse comportamento. Pelo menos essa é a minha opinião. O cara pode discordar. Aquela história que eu falei. Mas tem CEO de empresa muito maior do que a tua que não faz isso. Bom para ele. Essa é a minha forma.